Então tá, boa noite, pessoal. A gente vai retomar o que começamos ontem. Ontem a gente fez uma revisão, meio por cima, meio rápida mesmo, da Lei 14.133, a primeira parte, que é a parte que diz respeito aos princípios, alguns conceitos, muitos conceitos, né? Objetivos da Lei de Licitações, etc., o fundamento constitucional das licitações, e iniciamos ali um pouco sobre o procedimento licitatório propriamente, a dispensa, inexigibilidade, seleção de fornecedor. Hoje a gente vai dar uma continuidade, já entrando na parte de contrato propriamente. E tudo isso, na verdade, é para a gente poder ter alguns conceitos que serão necessários quando a gente for tratar da instrução normativa número 5 e a gestão contratual propriamente dita. Então, vamos retomar, a gente parou onde? Deixa eu ver, aqui. Só um minutinho, que eu vou iniciar aqui a... Isso, pronto. Tá. Aqui, pronto. Vamos voltar para o começo. Vocês estão vendo que o slide está todo sem a formatação, né? Então, a gente vai, depois eu arrumo ele para mandar para vocês. Seguindo o nosso roteiro, a gente ontem começou a tratar da Lei 14.133, alguns conceitos que eram importantes a gente ver naquele momento. Lembrando que essa é uma lei que vocês precisam ler ela toda, tá? Pelo menos uma vez. A gente separou alguns artigos mais importantes, com base no que cai mais em prova, né? Essa é uma forma que eu até já fiz um vídeo explicando sobre como escolher o que vai estudar, uma lei enorme, 198 artigos, como escolher, como priorizar, a gente vai baseado no que a banca cobra mais. Então, a gente passou uma parte da Lei 14.133, hoje a gente avança um pouquinho mais nela para poder entrar também na IN5 e ver, vamos até a parte do papel do fiscalizador do contrato, tá? Espero conseguir fazer tudo isso ainda hoje. Alguns aspectos importantes acerca do contrato administrativo é que ele tem alguns requisitos essenciais. O contrato administrativo, ele é um contrato de adesão por natureza. Por quê? O contratado, o licitante e futuro contratado, ele não tem a possibilidade de discutir as cláusulas desse contrato. A única liberdade que o contratante vai ter aqui é de contratar ou não, ou seja, ele pode escolher não participar da licitação. É o máximo de liberdade que ele pode ter em relação ao contrato administrativo. Mas uma vez que ele participa da licitação e ele se sagra vencedor, lembrem que ele tem a obrigação, inclusive, de assinar o contrato, porque há penalidade para quem, vencendo a licitação, é convocado a assinar o contrato, a entregar a documentação para assinar o contrato e a pessoa não faz isso. A empresa fica em silêncio ou entrega a documentação incompleta para inviabilizar a assinatura do contrato, porque, por exemplo, ela terminou a licitação, ela percebeu que não fez grande negócio, ela baixou demais o preço ali durante o pregão ou na concorrência, e no final ela olhou para o pessoal do administrativo e do financeiro da empresa e disse, putz, fiz um mau negócio, não devia ter botado esse preço. Então, eu não vou assinar esse contrato. Não pode, porque agora ela já se obrigou. Tá? Então, é um contrato de adesão. Esse contrato, ele tem algumas cláusulas, alguns requisitos que a lei já prevê. Por quê? Porque o contrato administrativo, ele é formal por natureza. Tem exceção? Tem exceção. A própria Lei 14.133 vai trazer algumas exceções em que eu vou dispensar o termo de contrato ou o instrumento de contrato e vou substituir por uma nota de empenho, uma ordem de serviço, algo parecido, mas é só nos casos que a própria lei permite. Tá? Isso não retira o caráter formal do contrato, apenas vai ter algumas ressalvas, por exemplo, em relação ao valor do contrato de valor bem baixo, a lei permite que seja substituído por uma nota de empenho. Dentro desse contrato, vocês podem ver que eu separei alguns incisos mais relevantes, eu preciso caracterizar bem o objeto, porque o contrato é o que, de fato, vai gerar
uma rotina de execução, digamos assim. O contrato, ele vai ser um checklist para o fiscal. O fiscal, ele vai acompanhar a execução contratual a partir do que ficou definido no contrato. Ele também recebe uma cópia do termo de referência e até mesmo do edital, porém, são as cláusulas que estão no contrato, cláusulas, inclusive, de sanções para o descumprimento, previsão de hipóteses de descumprimento, isso vai conduzir à fiscalização desse contrato. O regime de execução é a metodologia, é o como aquele contrato vai se desdobrar, como ele vai ser executado. Exemplo, num contrato de fornecimento de materiais, o regime de execução vai prever se vai ser entrega única, se vai ser entrega parcelada, os prazos de entrega, a forma de acondicionamento, onde é o local da entrega, pode ser que eu peça para entregar na sede do órgão, pode ser que a contratada tenha que entregar esse material diretamente nas unidades administrativas. No caso da Justiça Eleitoral, pode ser que a contratada tenha que entregar na sede do TRE, na capital, pode ser que ela tenha que entregar direto nas zonas eleitorais lá no interior. Se for para entregar numa zona eleitoral, lá no interior, 400, 500, 800 quilômetros de distância, óbvio que isso repercute no preço. Então, não faz sentido a empresa calcular no preço dela um custo de frete para deixar esses produtos em diversos municípios e, de repente, ela me entregar tudo na capital. Não faz o menor sentido, porque isso geraria até um enriquecimento ilícito por parte da empresa contratada, que onerou o valor do objeto, considerando essa distribuição, né? Então, o regime de execução, ele engloba tudo isso, tá? A forma com que o serviço vai ser prestado, quantas pessoas vão ser alocadas na execução desse serviço, que tipo de maquinário a empresa vai utilizar para prestar esse serviço, se esse serviço vai incluir também fornecimento de materiais, como, por exemplo, é muito comum no serviço de limpeza, que a empresa também forneça materiais, qual é a qualidade desses materiais, as quantidades, tudo isso vai estar no regime de execução. Então, isso é importante para a fiscalização do contrato. E, dentro desse contrato, cláusulas essenciais são os direitos e garantias, direitos e responsabilidades, direitos e deveres, penalidades. Por quê? Uma das características de um contrato administrativo é a possibilidade de alteração unilateral do contrato pela administração. Isso entra como prerrogativas da administração, que a gente estudou em direito administrativo por muitos anos, como cláusulas exorbitantes. Era o nome que a gente sempre ouvia, e agora a Lei 14.133 traz como prerrogativas da administração. Mas vamos lá. Eu tenho os direitos e deveres determinados ali no contrato, e a administração pode vir a alterar unilateralmente, desde que ela não entre nas cláusulas financeiras, porque isso ensejaria um reequilíbrio econômico-financeiro, porque a empresa venceu a licitação com uma proposta de preço, e essa proposta de preço é o que ela entende como sendo viável para ela trabalhar, é o execuível, digamos assim. E aí, de repente, a administração mexe nessas cláusulas e afeta o preço, como, por exemplo, ela determinar que toda a entrega vai ser feita na capital e, de repente, na hora de emitir a ordem de fornecimento, ela diz que tem que ser entregue lá no município mais distante. Altera sensivelmente o equilíbrio econômico-financeiro, porque agora a empresa vai ter que arcar com custos de frete que ela não tinha calculado, né, quando ela formulou o preço. Então, essas regras que estão no contrato, elas não podem ser mexidas sem que a administração faça uma recomposição desse equilíbrio. Porém, outras regras que não interfiram diretamente na questão financeira, econômica do contrato, a administração pode fazer algumas alterações pontuais, previamente informando a contratada, fazendo notificação, e tudo sendo acompanhado pelo fiscal. Tem que informar o fiscal para que ele possa também acompanhar. Esses dois que eu coloquei em sublinhado, são dois incisos que caem bastante em prova, e eles caem exatamente como está o texto, que a contratada tem a obrigação de se manter durante toda a vigência do contrato com as mesmas condições de habilitação com que ela venceu a licitação. Então, se para vencer a licitação ela tinha que estar em dia com o fisco, ela tem que se manter até o final da licitação, até o final da execução do contrato, em dia com o fisco. Então, a cada mês, ela vai mandar, junto com toda a documentação para receber o pagamento, ela vai mandar as comprovações, certidões negativas de débito,
com a União, com o Estado, com o município. Se ela, para vencer a licitação, precisou comprovar uma qualificação técnica, ela tem um responsável técnico, esse responsável técnico tem que se manter até o final da execução, ou ela pode até substituir, desde que ela informe para a fiscalização do contrato que ela está substituindo e que o substituto tem a mesma capacitação técnica ou até superior ao anterior. Então, ela vai submeter isso à administração. Outra coisa é que as reservas de vagas dentro gente, só um detalhe, essa reserva de vagas é dentro do contrato. Se a empresa tem 400 vagas, e nessa execução do contrato tem 20 pessoas alocadas, ela tem uma reserva mínima dessas vagas para pessoas com deficiência, pessoas que são reabilitadas da Previdência Social, para aprendiz, e uma coisa que não está aqui na lei, mas também existe, é que um percentual dessas vagas tem que ser também para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Tudo isso tem instituições que vão fazer esse direcionamento de como comprova e tal. Só que como vai cair na prova é do jeitinho que está escrito aí. Ela precisa, se ela declarou na licitação que ela cumpria essa reserva de cargos, aqui fala cargos, né? Mas empresa não tem cargo, tem empregado. Então, tá, mas a gente vai usar como está aqui. Na prova vai cair desse jeito. Então, ela cumpria, para vencer a licitação, ela vai ter que cumprir até o final, tá? Então, são características que, na prova, eles vão cobrar do jeitinho que está na lei. O modelo de gestão tem muito a ver com o regime de execução, como eu já havia falado. Aqui, as possibilidades da administração modificar unilateralmente no interesse público, lembra que eu falei, respeitados os direitos do contratado, esses direitos geralmente têm a ver com a parcela financeira do contrato. Pode extinguir unilateralmente, não é à torta e à direita, tem os casos que a lei vai prever, possibilidade de rescisão do contrato, resilição do contrato, pode ser que, por algum motivo, esse contrato venha a ser anulado. Ou pode ser que, por algum motivo, esse contrato passou a ser algo inconveniente para a administração, não é mais necessário. Mas, obviamente, que vai haver situações em que a administração vai ter que indenizar, né, o contratado, outras não. E se for por culpa do contratado, aí então é que não vai haver indenização, pode haver multa, inclusive. E uma das prerrogativas da administração, que é a mais relevante aqui, é a de fiscalizar a execução e aplicar sanções, tá? A administração, dentro dessa atividade de fiscalização, ela deve ser o mais previsível possível. O contratado, ele sabe previamente quais são as situações em que vai ser considerado em execução, o que ele pode, o que ele não pode fazer, e o que ele deve e o que não deve fazer. Isso está previsto no contrato. Então, ele sabe previamente que atrasos na entrega vão gerar, até tal dia de atraso, pode ser que a administração gere apenas uma advertência, passado desse prazo, a administração pode aplicar uma multa, ou pode considerar uma inexecução total, por exemplo, se aquela entrega era algo relevante para o órgão, tem a ver com a missão institucional do órgão. Se eu tenho um órgão que trabalha na área de saúde, presta serviços à coletividade na área de saúde, e a contratada demora na entrega de medicamentos ou de equipamentos médicos hospitalares, esse atraso não pode ser muito grande, senão a gente vai ter uma inexecução total do contrato, independente de o atraso talvez não ter sido tão grande, mas isso tem que estar previsto no contrato. A fiscalização aqui, na Lei 14.133, menciona que vai ser acompanhada por um ou mais fiscais. Lá na IN a gente vai ver um detalhamento disso aqui. Os fiscais, essa palavrinha especialmente, a expressão especialmente designados, vai aparecer na prova, tá? É uma expressão que é muito recorrente em prova. Permitida a contratação de terceiros para assisti-los. Isso aqui também tem várias questões de prova que faz um trocadilho, fala que a execução do contrato deverá ser acompanhada por um fiscal, vedada a contratação de terceiros para assisti-los. Então, eles fazem uma mistura com essas palavras aqui, mas é esse texto aqui que aparece na prova de vocês. Por que é permitido a contratação de terceiros? Eu posso ter um fiscal
que não tem expertise na área daquele objeto. E ele precisa de uma empresa para assessorá-lo, ou de uma pessoa física, mas que exerce uma atividade técnica naquela área, para assessorá-lo. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um órgão que não tem setor de engenharia, e esse fiscal está acompanhando um serviço de engenharia. O CONFEA mesmo tem normativos que diz que só pode fiscalizar obras de engenharia quem for engenheiro ou arquiteto. Mas eu não tenho um engenheiro ou arquiteto no quadro. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o fiscal e vou contratar um engenheiro. Veja que é uma outra contratação. Eu vou fazer uma licitação ou vou fazer uma contratação direta para poder contratar esse terceiro que vai auxiliar o fiscal na condução dessa fiscalização. Tá? Até aí não tem problema nenhum. O que não pode acontecer é eu contratar a mesma empresa que está executando, fazer uma outra contratação para poder, dentro dessa mesma empresa, vir alguém que vai me auxiliar. Aí não faz sentido, porque eu vou ofender o princípio da segregação de funções. Isso está expresso na IN 5. Mas o fiscal, uma das atribuições do fiscal não é apenas o registro e a documentação de tudo que acontece no contrato. Isso é o principal. Porém, se ele percebe que há irregularidades, ele de plano já determina que a empresa corrija. Como que ele vai fazer isso? Se ele vai se remeter ao preposto da empresa, vai fazer uma notificação, é algo formal, não é de boca. A gente vê na prática o pessoal fazendo muito de boca e dando problema, porque depois, na hora de um procedimento sancionatório, ele não consegue demonstrar isso, porque não ficou nenhum tipo de comprovação. Mas vamos aqui para o plano teórico. O fiscal, ele vai notificar a empresa de irregularidades que ele percebeu, e já vai determinar a correção dessas irregularidades, como, por exemplo, descumprimento de horários. De repente, o pessoal, os empregados da contratada estão saindo mais cedo, estão chegando atrasados, ali mesmo ele já notifica, já determina que corrija. O emprego de materiais abaixo do quantitativo que foi definido no contrato, ali ele já notifica também. A ausência de uso de uniforme. Então, assim, são situações que ele pode corrigir de plano. Porém, vai haver situações que vão ensejar uma aplicação de um procedimento sancionatório e o fiscal não faz procedimento sancionatório. Ele vai ter que reportar à autoridade superior, geralmente ao gestor desse contrato, e o gestor do contrato é que vai providenciar para que seja instaurado um processo sancionatório, para aplicar uma penalidade para essa empresa se o descumprimento for mais grave. Então, como é que vai vir na prova? Exatamente como está o parágrafo 2º. Providência que ultrapasse sua competência, o fiscal tem que comunicar em tempo hábil, não adianta ele esperar para falar depois se o problema está sendo urgente, né? Se eu tenho um contrato de manutenção de elevador, imagine que uma pessoa presa dentro de um elevador, eu não posso deixar para resolver isso na semana que vem, tem que ser rápido. Então, o parágrafo 3º que fala do auxílio pelos órgãos de assessoramento jurídico e controle interno, é porque é o seguinte, às vezes, o fiscal tem dúvida. Ele está com a minuta ele está com o contrato, uma cópia do contrato em mãos, às vezes tem até um checklist já de acompanhamento, mas ele tem dúvida se aquilo que a empresa está fazendo é ou não característica de descumprimento. Então, ele pode solicitar ao jurídico e ao controle interno que esclareçam essa dúvida para que ele possa tomar alguma providência ou não. Já aconteceu quando eu era gestora de um contrato de apoio administrativo. E teve um determinado dia que tinha um ponto facultativo, que foi dado à Justiça Eleitoral como um todo. E aí, naquele dia do ponto facultativo, os empregados da terceirizada não foram trabalhar, porque não precisava, não tinha servidor, como é que ele vai fazer apoio se não tem atividade, né, naquele dia? E aí, passado um tempo, quando foi feitos os pagamentos, a empresa, naquele dia, ela não pagou o auxílio alimentação dos empregados alocados naquele contrato. E aí a fiscal veio para mim perguntando, tá, mas é justo que eles não recebam? Eles não trabalharam, não foi porque eles não quiseram? Era ponto facultativo? Aí eu expliquei para ela que o auxílio alimentação do dia, que é o auxílio refeição, só é pago pelo dia trabalhado. Então, não era um descumprimento da empresa, ela não estava descumprindo uma obrigação trabalhista. Ela já pagava a cesta básica normal, que isso é pago por mês, mas os dias de auxílio-refeição só são aqueles que são trabalhados, efetivamente, pelo empregado. Então,
ela já estava preparando uma notificação para autuar a empresa. Eu falei para ela que não era o caso. E essa é uma das tarefas da gestão. Essa parte da responsabilidade civil, ela aparece bastante em prova, e eles fazem trocas de palavras aqui nesse ponto. O fiscal, o fato de ele estar fiscalizando, acompanhando de perto a execução do contrato, não exime a empresa, a contratada, de bem cumprir a metodologia de execução. Porque, assim, alguma empresa poderia dizer, ué, mas eu fiz desse jeito e sempre fiz assim, o fiscal nunca falou nada, então eu não tenho culpa. Não é bem assim. O fato de haver uma fiscalização não quer dizer que isso vai reduzir a responsabilidade da empresa. Ela precisa prestar informações corretas, dentro do prazo, executar o serviço corretamente, independente da fiscalização. Erros da fiscalização podem ser depois analisados em relação ao fiscal, o fiscal pode ser chamado a atenção e tal, mas o erro dele não vai eximir da contratada que preste um serviço adequado, porque ela sabe o que ela tem que fazer, ela assinou um contrato, quando ela participou da licitação, tinha todos os requisitos da execução desse contrato lá no edital, e ela leu. Então, ela não pode depois alegar que, por estar sendo fiscalizada, a responsabilidade por eventuais erros dela reduz. Da mesma forma, o fiscal também não pode alegar que o fato de ter uma empresa contratada para auxiliá-lo reduz a responsabilidade dele. A responsabilidade é dele pela fiscalização. O que pode acontecer é o seguinte: se ele não tem a expertise, por exemplo, ele não é engenheiro e está fiscalizando uma obra, a empresa que repassa informações para ele, ela é responsável por essas informações. Então, dentro dos limites da atuação da empresa, ela é responsável pelas informações que ela presta. E o fiscal, ele é responsável pelo acompanhamento. Então, o fato de a empresa repassar para ele as informações, por exemplo, fora de prazo, não permite a ele fazer a fiscalização extemporânea. Ele deve chamar a empresa e dizer, eu preciso que você me forneça essas informações dentro do prazo, senão eu não consigo acompanhar adequadamente. Então, é aquela história, o erro de um não compensa o do outro. O fato de ter uma empresa contratada pelo órgão para auxiliar o fiscal não reduz, não tira a responsabilidade do fiscal. A empresa não substitui o fiscal. Inclusive, isso é uma regra, que eu não posso repassar para a empresa terceirizada que está auxiliando a fiscalização uma atividade própria da fiscalização. Ela não é substituta do fiscal. Tá? Então, esses incisos do parágrafo 4º, eles costumam aparecer em prova, sempre fazendo esse jogo de palavras, ora retirando a responsabilidade da empresa contratada por causa da fiscalização, ora retirando a responsabilidade do fiscal por causa do terceiro que foi contratado para subsidiar. Então, é uma questão de decorar mesmo esses textos, porque na hora eles vão fazer jogo de palavras. O dano causado a terceiros, caso o contratado venha causar algum tipo de dano, exemplo, eu tenho contratação de motoristas. Os veículos são oficiais, né? O tribunal compra veículos, mas contrata terceirizados para dirigir os veículos quando vai fazer alguma atividade externa. Na condução desse veículo, o motorista veio a colidir com outro veículo na rua. Quem sofreu dano foi um particular. O particular, ele vem contra a administração, ele não vai contra o motorista, ele vai contra a administração pedindo ressarcimentos, perdas e danos. No processo administrativo interno, a administração vai cobrar da contratada, não do empregado, gente, da contratada, os prejuízos que a empresa venha a causar a terceiros ou a própria administração, porque nesse caso, a administração é obrigada a indenizar o terceiro particular. Então, foi um prejuízo da administração. O fato de ter um contrato administrativo, ainda que com regular fiscalização e etc., não vai eximir, não vai reduzir a responsabilidade do contratado. Tem fiscalização, tem acompanhamento? Tem. Veio causar prejuízo ao particular ou à própria administração, esse prejuízo vai ser apurado ao longo desse contrato. É um processo em separado, tá? Porque é um processo sancionatório, é um processo de ressarcimento.
Mas a questão é, o fato de ter fiscalização também não reduz, não afasta, não exime essa responsabilidade da empresa contratada pelos prejuízos que ela eventualmente venha a causar. Aí, outro problema vai ser a questão do regresso. A empresa vai poder cobrar do empregado, vamos lá, o motorista da empresa que colidiu com o carro de um particular na rua. Aí a gente vai entrar para um campo da seara trabalhista, porque vai ter que demonstrar que houve dolo ou uma culpa muito grave para que se repasse esse prejuízo para o empregado. E o empregado, se não agiu com dolo nem culpa muito grave, ele não deve sofrer o repasse desse custo para ele. Na prática, a gente vê as empresas fazendo isso, e é uma atividade também da fiscalização de cuidar para que isso não aconteça. Imagine que nesse acidente custou, sei lá, 20 mil reais de prejuízo. Vai repassar isso para um motorista que ganha 1.500, 2.000? Ele vai pagar isso quando, né? Se não houve dolo, não houve realmente uma desídia muito grave, não é para ser repassado. Isso aqui, que é a responsabilidade em relação às verbas trabalhistas, previdenciárias, acidentárias, etc., isso já deu tanto pano para manga que o TST chegou a editar a súmula 331. Qual que era a celeuma? Antigamente, a Lei 8.666 tinha uma redação muito confusa a respeito disso, que era o artigo 71. Mas agora já está batido o martelo. Somente o contratado é responsável pelos custos relativos à sua empresa. Então, ele tem empregados, os custos relativos a estes empregados é da empresa contratada. Ele tem uma atividade comercial, os custos comerciais e fiscais são da empresa contratada. Parece bem lógico? Só que o que acontece? Em contratos de terceirização, não é raro que a empresa presta serviços contínuos, daqueles que a gente vai prorrogando um ano após o outro, até 5 anos, e aí quando chega no último ano, os últimos 4, 5, 6 meses do último ano, a empresa sabe que não vai mais prorrogar, o que acontece muito? Ela deixa de pagar, ela não recolhe mais FGTS, ela não paga mais a previdência dos empregados, às vezes ela não paga nem o salário dos empregados. Quando termina o período do contrato, ela some, daqui a pouco o sócio abre outra empresa com outro nome. O que acontecia e acontece ainda muito? Os empregados vão para a Justiça do Trabalho e vão requerer essas verbas da administração, porque se tem alguém que não tem culpa, aí é o empregado. Alguém tem que pagar, ele trabalhou e ele é verba salarial, natureza alimentícia, né? Então, geralmente, a Justiça do Trabalho dá para o empregado o direito de ser pago pela administração. E isso estava gerando muitos problemas, porque chegava ao ponto de a Justiça do Trabalho fazer bloqueios de contas de órgãos públicos. E aí era outro problema, porque ofende a sistemática dos precatórios e tal, então os desdobramentos disso sempre foram muito complexos. Chegava a haver penhora, o que é um absurdo, porque bem público não pode ser penhorado, mas a Justiça do Trabalho também penhorava, porque a Justiça do Trabalho ela não quer saber, ela quer atender à necessidade do empregado, é o princípio protetivo, né? Então, o que acontece? A lei, ela trouxe isso agora bem claro, que a administração pública não deve responder por encargos trabalhistas, previdenciários, cuidado que o acidentário tem uma tratativa separada. Quem é responsável é o próprio empregador. Agora, qual que é o problema aqui? Se a empresa não pagar, a administração ela responde solidariamente, ou seja, responde junto com a empresa. Qual que é a diferença entre responsabilidade solidária e responsabilidade subsidiária? A solidária é o seguinte: se eu vou cobrar, eu cobro de qualquer um dos dois. Eu tenho 2 devedores solidários, eu cobro de qualquer um dos dois a integralidade do débito. Eu cobro do A ou do B. Aí, o que acontece? Se o A me paga, beleza, tá pago. A e B estão liberados. Aí o B, se quiser, que depois vá se ver com o A. Eu cobrei do A, o A pagou, então o B que cobre. O A que depois cobre do B, para poder eles dividirem aí o prejuízo. Agora, quando a responsabilidade é subsidiária, aí é assim, eu vou cobrar o devedor principal. Se ele não pagar, aí eu vou cobrar do devedor subsidiário, do devedor secundário. Então, quem é o devedor principal da verba trabalhista aqui é o contratado, porque ele é o empregador.
Agora, se o contratado não paga, de quem é que esse empregado vai cobrar? Da administração pública. Então, o que acontece? Antes da Lei 14.183, e durante toda essa confusão que deu com a súmula 331 do TST, que o Supremo chegou até a suspender, né, no ADPF, entendeu-se o seguinte, ok, se a administração pública falhar na fiscalização, a gente vai ter uma atração dessa responsabilidade para ela. Porque uma das regras da fiscalização é a fiscalização administrativa. O fiscal precisa, mês a mês, conferir os pagamentos feitos aos empregados quando se tratar de serviço com dedicação exclusiva de mão de obra, serviço contínuo. A fiscalização administrativa, ela vai, todo mês, exigir que a contratada entregue folha de pagamento, comprovante do pagamento, depósito em conta, não é contra-chequezinho assinado pelo empregado, porque o empregado assina qualquer coisa. Se disser que tem para receber o dinheiro, ele tem que assinar, ele assina. Então, tem que ter o comprovante mesmo de depósito em conta bancária, comprovante de depósito do FGTS, comprovante de que pagou, sim, a cesta básica, de que deu lá o vale transporte. Isso faz parte da rotina de fiscalização administrativa. Mas vamos lá. Se o fiscal administrativo comeu bola, a administração não instruiu bem o fiscal, não capacitou o fiscal, não explicou para ele como que ele deveria fazer. Pegou o carinha que trabalha no setor, nada a ver, colocou para fiscalizar um contrato com 80 empregados, e o fiscal não deu conta. Fez uma fiscalização meio, né, deficiente. O que vai acontecer? Aí a Lei 14.133, ela diz, a inadimplência do contratado, em relação a esses encargos trabalhistas, não vai transferir a responsabilidade para a administração pública se a fiscalização foi feita adequadamente, tá? Agora, qual que é o grande problema? Se nas contratações de serviço contínuo com dedicação exclusiva de mão de obra, a fiscalização falhou, né, comeu bola, eu posso ter a responsabilização da administração. Só que agora essa responsabilização não vai mais ser solidária, como a Justiça do Trabalho vinha fazendo. Ela vai ser subsidiária. Primeiro eu vou cobrar da empresa. Eu vou executar a empresa. Se eu ver que não encontrou bens, não encontrou patrimônio, não tem nada, eu não consegui cobrar dessa empresa, a empresa sumiu, ninguém consegue localizar um representante dela para fazer a citação, etc. Aí sim, eu vou cobrar da administração. Então, vejam, esse é o maior problema em relação à fiscalização de contratos de terceirização. É quando esse contrato de terceirização se refere a serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, tá? Que são aqueles empregados que permanecem na administração, no prédio do órgão, cumprindo jornada, todos os dias, segunda a sexta, é o pessoal da limpeza, é o pessoal da vigilância, é o pessoal da recepção, é o pessoal do apoio administrativo, é aquele pessoal que está lá dentro do órgão. Esses são os contratos que vão dar mais trabalho, porque ele tem esse risco, que é o risco trabalhista. Vocês vão ver lá na IN 5, que ela fala muito em gestão de risco, e um dos riscos a serem geridos é justamente o risco da inadimplência dos encargos trabalhistas. Agora, uma situação diferente é a dívida acidentária. Se um empregado sofreu acidente de trabalho nas dependências do órgão, aí a responsabilidade é solidária, tá? Mas isso é uma situação pontual, excepcional, que eu só quero que vocês façam um asterisco no material de vocês, de que se for encargos, dívida acidentária, a administração responde junto. Porque se o empregado está dentro da dependência do órgão e vem a sofrer um acidente, já aconteceu lá no tribunal de um vigilante, né, vigilante noturno, sofreu um assalto, né, uma pessoa veio para assaltar o órgão, para tentar ingressar no órgão durante a noite. O vigilante foi lá ver o que era, e o assaltante tomou a arma do vigilante e matou o vigilante em serviço. Isso é considerado acidente de trabalho. Então, aí a administração pública responde junto com a empresa, tá? Mas esse é o único caso hoje que a gente tem de responsabilidade solidária da administração. Gravem esse quadrinho aqui,
porque ele vai ser muito importante na prova de vocês. Gente, se ficar alguma dúvida, por favor, coloquem no chat, tá? Para a gente já matar logo, não precisa esperar para o final, não. Aqui, alguns mecanismos de mitigação desse risco. Mitigar é reduzir. Vamos tentar reduzir o risco da inadimplência da empresa. Eu não quero uma empresa, no final do contrato, sair devendo um monte de empregado e eu ter que assumir essa encrenca de ter que pagar todo mundo. O orçamento é todo contato. Sabe que o orçamento é dinheiro carimbado, né? O orçamento desse ano foi decidido no ano passado. E o do ano que vem é decidido nesse ano. Então, não tem muita margem para imprevistos. É o que está definido, é o que a gente vai poder gastar. Então, o que acontece? Nesses serviços, que a gente abrevia chamando de DEMO, dedicação exclusiva de mão de obra, são serviços contínuos. Lá na IN, ele vai trazer, inclusive, o conceito do que é serviço contínuo. Serviço contínuo é aquele que o órgão necessita para poder exercer suas atividades ordinariamente, ano após ano. Que se faltar, prejudica tanto a atividade, como pode prejudicar até o cumprimento da missão institucional do órgão. Então, eu tenho um serviço contínuo com dedicação exclusiva de mão de obra, para que não aconteça de a empresa vir a falhar com o pagamento de empregado, porque tem empresa que espera sair a fatura, espera sair o pagamento dela, para ela poder pagar os empregados, e está totalmente errado, porque ela entra com os empregados pagando. Quando ela receber do órgão, ela se ressarce, e aí ela movimenta, ela não pode usar o pagamento mensal do órgão como capital de giro, mas tem muita empresa que acaba entrando assim, fica esperando receber pagamento para poder pagar empregado. Só que, veja, a empresa começa a executar um serviço hoje, o primeiro pagamento dela vai vir daqui a 2, 3 meses, porque tem que passar por todo um processo financeiro, pela conferência do serviço, pelo recebimento definitivo e etc. Então, vamos lá. Lembra que o primeiro crivo está lá na licitação, a habilitação econômico-financeira. Essa empresa tem que provar, para poder participar da licitação, para ser habilitada, que ela tem saúde financeira, ela tem um patrimônio líquido X, ela tem, pelas demonstrações de resultado de exercício, ela mostra que está sempre tendo um superávit e tal. Então, o primeiro crivo é esse, para passar, ela teve que mostrar que ela tem condição de se manter durante a execução do contrato. Mas vamos lá, que ela começou, e aí, por algum motivo, em algum momento, ela apertou um pouco. Para evitar que venha a incorrer na inadimplência, a administração pública, ela pode, veja que a lei fala poderá, mas é um poderá com cara de deverá, porque, na verdade, se a administração não fizer nada disso aqui, o administrador vai ter que se explicar, porque ele está deixando de adotar cautelas que protegem o patrimônio público. Então, é um poderá que, no máximo, vocês vão entender o seguinte, ele pode escolher entre isso aqui, mas algum deles ele vai ter que adotar. Normalmente, a gente adota pelo menos 2 desses, o 1 e o 3, tá? Mas vamos lá. O 1 é bem comum, é calção, fiança bancária ou seguro-garantia. Essa fiança e esse seguro são contratados junto ao banco. Vai onerar um pouco o contrato, sim, porque a empresa vai acabar colocando isso dentro do seu preço, mas é uma oneração que tem um custo-benefício bom, porque é pequeno o ônus, é pequeno o valor desse seguro-garantia comparado a um risco de uma inadimplência trabalhista. Tem também a possibilidade de condicionar o pagamento, a empresa só vai ser paga se comprovar a quitação das obrigações trabalhistas. Isso é obrigatório. Aqui está falando poderá, mas, enfim, é obrigatório. Eu só posso pagar a empresa se ela comprovar que está em dia, que pagou tudo relativo ao mês que foi prestado o serviço. Até aquele mês, ela pagou tudo. O terceiro é o depósito em conta vinculada. Isso também é adotado pela administração, que é o seguinte: a IN 5 vai detalhar a conta vinculada. Significa o seguinte: todo mês a administração vai reter, vai contingenciar numa conta bancária vinculada, porque ela é vinculada à empresa, ela é vinculada ao contrato. Para cada contrato, se essa empresa tem 3 contratos com o órgão, ela vai ter 3 contas, porque cada conta é vinculada ao contrato. E essa conta é bloqueada. A empresa não vai movimentar essa conta. Só quem pode fazer liberação de valores é o próprio tribunal. Mais ou menos. A empresa vai ao banco com uma
com um documento do tribunal dizendo, pode sacar esse valor. Então, somente assim pode haver saques. Então, todo mês é contingenciado um percentual que vai ser colocado lá nessa conta, relativa a 13º, relativa a férias, relativa à demissão. Quando acontecer férias daquele empregado, aí a empresa, o órgão, é férias agora do seu Antônio. A gente precisa repor o valor. Olha aqui, ó, pagamos as férias do seu Antônio. Está aqui, ó, comprovante de que pagamos as férias do seu Antônio. Agora eu preciso tirar o valor da conta para me ressarcir. Então a empresa paga do bolso dela e depois ela vai na conta vinculada e busca esse valor que ficou contingenciado. A grosso modo, é isso. O quarto, ele é mais difícil de acontecer porque, assim, ele gera um risco muito grande para a administração, que é pagar direto para os empregados. Mas isso vai acontecer em casos, assim, graves, em que já foi identificado a inadimplência. Essa inadimplência não é a primeira vez. Há, inclusive, alguns órgãos de controle que dizem até que se isso vier a acontecer, além de pagar direto ao empregado, eu tenho que rescindir o contrato, porque essa empresa já mostrou que é inidônea. Vai ter quem chegue nesse nível. Mas veja bem, é o seguinte, a empresa atrasou, não pagou os empregados. A fiscalização bateu, pediu comprovante, a empresa não fiz. Não importa o motivo, está passando aperto ou foi porque é enrolada mesmo, não interessa. A administração, quando for fazer o pagamento mensal para essa empresa, vai descontar desse pagamento mensal as verbas trabalhistas, vai chamar os empregados, vai fazer quase que uma filial do RH da empresa lá no órgão, vai chamar os empregados, vai pedir a conta de cada um e vai depositar direto na conta. Isso é complicadíssimo de fazer, porque atrai uma responsabilidade muito grande para a administração. A administração precisa acertar muito nesses pagamentos. Por exemplo, tem empregado que está pagando pensão alimentícia para um filho. Como é que a administração vai saber disso para poder fazer o desconto? E se a administração não fizer o desconto, adivinha quem é que vai preso por não pagar uma pensão alimentícia? É o empregado. Então, assim, tem um risco muito grande aqui. Isso aqui realmente só pode acontecer em casos graves, tá? Mas tem uma outra situação, que é a do inciso 5, que essa realmente não acontece na prática, porque é muito difícil de fazer, é muito difícil de operacionalizar, que é o pagamento pela ocorrência do fato gerador, tá? Decorem o texto, como está sendo dito, férias, 13º, ausências legais, verbas rescisórias, a administração teria que contingenciar esse valor aqui dentro do próprio orçamento. Veja que não é a conta vinculada, o valor vai para um banco, geralmente banco público, né? Aqui não. A administração tem que ter um planejamento muito bem feito para cada contrato, uma planilha assim colossal para ela poder ir guardando as verbas dentro do próprio orçamento, separado, por contrato, por empregado, e ela tem que se antecipar e saber, mês tal, o seu Antônio vai entrar de férias, então eu já vou colocar no próximo pagamento esse valor. Então, assim, é muito complicado, é bem difícil. Então, esses 5, na prática, a gente não vê, porque dá um trabalho muito grande para a administração pública. Mas, assim, os que estão em negrito são os que acontecem sempre, a gente sempre faz. O inciso 4, ele pode acontecer, mas vai ser situações graves em que a inadimplência já ocorreu, e o 5 é muito raro, tá? Decorem essas expressões, elas vão aparecer na prova. Especialmente porque no edital de vocês tem a menção expressa a IN5. Esse 140 é campeão de prova. Campeão disparado, eu até já tinha mencionado lá no grupo, precisa decorar porque as bancas, o Sebrasp faz muito isso, faz um jogo de palavras aqui, porque o recebimento ele vai ser provisório ou definitivo. Quando que eu tenho um recebimento provisório? Quando a contratada forneceu o material ou prestou o serviço, aí ela forneceu o material, ela já, entrega a fatura. Quero meu pagamento. Ou então ela prestou o serviço, ela protocola a fatura, quero meu pagamento. Só que aí é o seguinte, eu não vou só receber uma fatura e pagar. Eu não sou mero carimbador, eu sou um fiscal. Então, eu vou fazer o seguinte,
Me dá aí a fatura, me dá toda a documentação que comprova que você pagou as verbas trabalhistas aqui nesse contrato de serviço, que você forneceu todo o material conforme a especificação que está lá no contrato. Me dá aí que agora eu vou analisar se está tudo certo. Então, isso é recebimento provisório. Fiscal, veja que na lei fala, pelo responsável pelo acompanhamento. Quem é que é o responsável? Fiscal. Ele recebe, ou ele recebe o fornecimento, ou ele recebe o serviço, mas ele vai receber junto a documentação para pagamento. A empresa cumpriu a parte dela, ela quer ser paga. Aí o que acontece? Toma ali uns 15 dias, e o fiscal vai analisar se está tudo certo, se foram cumpridas as exigências que estão lá no contrato, para então, depois dessa verificação, é que é feito o recebimento definitivo. O que é o recebimento definitivo? É dizer, está ok, o serviço foi prestado, ou o material foi fornecido, de acordo com as especificações, dentro do prazo, nesse valor que a empresa está cobrando, porque pode acontecer de a empresa incluir na fatura algum valor que não era para ser pago para ela. Exemplo, nós não pagamos para a empresa o imposto de renda à pessoa jurídica. Não pode ser cobrado, não pode ser repassado para o custo da administração o imposto de renda à pessoa jurídica, porque isso é um valor que a empresa paga por existir, independente de estar prestando serviço para a administração ou não. Mas vamos supor que na fatura eu olhei detalhadamente lá embaixo, tinha imposto de renda à pessoa jurídica. O que o fiscal vai fazer? Vai glosar. O que é glosar? É destacar, retirar o que está e não devia estar. É diferente de eu fazer, por exemplo, o ajuste, que a gente vai estudar lá na frente, pelo nível de serviço prestado. Os ajustes relativos à qualidade de serviço é outra coisa. Isso aqui eu estou tirando o que não deveria estar. Vamos supor que ela disse que forneceu 120 resmas de papel. Eu fui conferir tudinho, ver o histórico de entrega, tinha 110. Ela está cobrando 120. Não é multa, eu não estou penalizando, eu estou só tirando o que não devia estar. Eu vou pagar 110, então 10 eu vou tirar. Isso é glosa. Isso tudo ele faz nesse período que vai entre o recebimento provisório e o recebimento definitivo. Então, o recebimento provisório é, basicamente, para que a empresa possa assegurar que cumpriu no prazo. Se ela tinha 30 dias para me entregar um material, quando ela chegou no 29º, 30º dia, ela entregou, e ela já me deu logo a fatura. Eu preciso dar um primeiro atestado para essa empresa de que, primeiro, ela cumpriu o prazo. Então, na pior das hipóteses, ela cumpriu o prazo. Então, por isso serve o recebimento provisório. Tanto que quando a gente tem recebimento de produtos que vêm por transportadora, existe uma coisa chamada conhecimento de transporte. A gente carimba lá, ok, entregou em tal dia. Isso é uma das características que está lá no contrato como cumprimento regular do contrato, é obedecer o prazo. Então, vamos lá. Recebimento provisório, vocês vão ver que tanto se for obra e serviço, como se for compras, a linha A é onde está a diferença, porque o recebimento provisório vai depender se é uma compra, se é um serviço, e sendo o serviço, é um serviço comum, limpeza, ou é um serviço de engenharia, tanto faz. A diferença sempre vai estar na linha A, que é a forma de recebimento provisório. Percebam que a linha B, tanto de obras e serviços como em compras, ela é idêntica. Está idêntico. Por quê? Porque para dar o recebimento definitivo, a ideia é a mesma. Eu vou ter ou um servidor ou uma comissão, que são designados para isso, que vão fazer um termo detalhado, comprovando o atendimento de todas as exigências do contrato. Veja que a linha B, recebimento definitivo, não varia. O que vai variar vai ser o recebimento provisório, que no caso de obras e serviços, eu vou verificar o cumprimento de exigências técnicas, tá? Para eu receber provisoriamente uma obra, eu preciso que o fiscal, o engenheiro, né, do órgão, ou a empresa que está subsidiando, verifique se o que a empresa entregou bate com o memorial descritivo, projeto executivo, tudo certinho. Agora, o provisório da compra é mais fácil, porque eu só vou verificar uma contagem por alto, por amostragem até, né, e a verificação do prazo.
para depois eu ver se está tudo em conformidade. Então, por exemplo, eu fiz pedido de papel A4, gramatura 90. Na hora eu só vou olhar, entregou, cumpriu o prazo, beleza. Depois eu confiro se todas as resmas que foram entregues são gramatura 90. Vai que no meio tem umas de 75. Por incrível que pareça, já aconteceu no tribunal de setor médico ter comprado aqueles equipamentos para medir a pressão arterial, o tensiômetro. A gente pediu um tensiômetro digital, o cara entregou analógico, e na hora o fiscal não comeu bola, não anotou em lugar nenhum. E aí, no final, a gente pagou o valor de um tensiômetro digital, tendo recebido um tensiômetro analógico. Por quê? Porque o fiscal não lançou em lugar nenhum a qualidade do material que foi recebido. Então, é aqui. Nesse ponto, é o ponto mais cobrado em prova, porque eles fazem um trocadilho de palavras aqui, tá? Então, decorem essas expressões que eu destaquei, porque são elas que a banca vai usar para fazer uma confusão no dia da prova, para vocês caírem, vocês não vão cair, porque já entenderam agora, pelo amor de Deus, se ficarem com dúvida, me perguntem no chat. Vamos lá. Existe a possibilidade da rejeição desse material que vai ser entregue. Pode ser material, pode ser serviço. Já aconteceu da gente rejeitar serviço. Exemplo, a gente contratou serviço de pintura, e aí a empresa fez uma pintura muito ruim, porque ela não pintou só as paredes, ela pintou rodapé, ela pintou grade da janela, ela pintou porta, pintou, que eu digo, ela sujou de tinta, né? E aí a gente não recebeu enquanto ela não corrigiu. Tá? Pode acontecer. O que aquele fiscal lá do equipamento médico lá devia ter feito? Ele devia ter visto, não, isso aqui não é um tensiômetro digital, isso aqui é um tensiômetro analógico, não vou receber. Vai, traga outro. O que acontece? Eu posso dar mais prazo para a empresa? Depende. Poder até posso, só que isso vai contar como atraso, tá? Vai contar como atraso, não tem jeito. Se ela entregou com bastante antecedência e ainda está dentro do prazo, ok, bom para ela. Se não, ela vai contar como atraso. Mas, enfim, isso que está em negrito, eu já vi várias vezes se repetindo nas provas do Sebrasp, porque ele coloca que não pode rejeitar, que ele tem que receber porque a empresa cumpriu o prazo, entregou, então o fiscal tem que receber. Ela não precisa receber, ela pode rejeitar sim se tiver em desacordo com o contrato, seja em relação às especificações, seja em relação ao próprio prazo, vai que estourou tanto o prazo que agora não me interessa mais receber aquilo, né? E recebimento provisório ou definitivo, não interessa, se foi relacionado, por exemplo, a uma obra, a um serviço de engenharia. Eu recebi definitivamente, não vi que tinha um defeito ali. Recebi dizendo que está tudo ok. Só que era um defeito que não era possível ver tão facilmente. A empresa continua responsável porque foi um vício do produto, um vício do serviço. Vamos lá que eu recebi impressoras. Até testei, funcionou tudo. Mas aí um tempo depois, poucos meses depois, a impressora parou de funcionar do nada, né? Então, o que vai acontecer é que eu posso, sim, mesmo após o recebimento provisório ou definitivo, vir a responsabilizar essa empresa pela perfectibilidade da execução. Então, vou acionar a garantia, ou ela vai ter que prestar assistência técnica, ou ela vai substituir o produto. É só você transportar isso para o campo da nossa realidade. Se você compra um computador, você, na hora, testa ali na frente do vendedor e tal, levou para casa, o computador não funcionou, você também vai depois se queixar, não é? A administração tem esse mesmo direito, tá? Os prazos para recebimento, a lei diz que vai estar no regulamento ou no contrato. Tem um prazo, tem um número meio cabalístico que sempre cai nas provas do CESP, que é 15 dias. Tá? 15 dias, gravem esse número, que é o prazo de recebimento provisório. Gente, não existe um prazo único, mas o CESP coloca. Gente, eu sou do tempo que chamava CESP, tá? O Sebrasp coloca 15 dias. Então, gravem esse número na cabeça de vocês, porque quando ele mencionar recebimento provisório, ele vai dizer que o fiscal, depois de 15 dias, vai dar o recebimento definitivo. Mas, assim, não está na lei. E parágrafo 4º diz o seguinte: se for necessário qualquer teste, qualquer análise, qualquer coisa, para poder fazer a aferição desse objeto, isso é por conta do contratado.
porque ele tem que me entregar o objeto livre, desimpedido, desembaraçado. Então, se precisar fazer algum teste, alguma análise, uma verificação, uma sondagem, alguma coisa, para poder verificar e constatar que está ok, isso é por conta do contratado. Só cuidado, porque no comecinho fala salvo disposição em contrário. Então, quando vem um salvo disposição em contrário, na prova, geralmente eles tentam dizer que sempre, né? Exemplo, a Lei 14.133, ela diz que é nulo de pleno direito os contratos verbais. Só que existem hipóteses que a lei excepciona. Então, o que o SEBRASP vai dizer? Que serão sempre nulos de pleno direito os contratos verbais com a administração pública. A regra é, se a prova disser são nulos de pleno direito os contratos verbais com a administração pública, ponto, tá certo, porque essa é a regra. O que ele não pode dizer são sempre nulos. Então, aqui, sempre o contratado vai pagar pelos ensaios e testes, etc. Depende. Eu não posso colocar sempre, porque pode acontecer situações em que a administração pública, por algum motivo, disse, não, isso aqui fica com a gente, tá? Pode ser que seja importante, interessante, até para reduzir o custo da contratação, a administração prevê que esses custos são arcados por ela, porque são custos pontuais, tá bom? Cuidado quando vem um salvo dentro do dispositivo. Um pouquinho ainda de recebimento é o seguinte, quando a gente tem obra e projeto de obra, em relação ao projeto de obra, o projetista, ele continua responsável pelos danos que, porventura, venham a ser ocasionados por falha de projeto. Isso é bem básico, bem fácil de entender. Aqui não vai haver salvo, não, tá? Não tem salvo. Se houver falha no projeto, esse projetista ele vai ser responsabilizado por um dano, pode ser um dano meramente econômico. A obra se tornou menos utilizável, reduziu o tempo de vida útil, pode ser um dano mais catastrófico, por uma falha de projeto, por exemplo, o prédio veio a ter rachadura, ou pode ser um dano relacionado à funcionalidade. Eu tenho um projeto em que colocaram uma coluna bem no meio da área que deveria ser a manobra do caminhão, então não consigo, então, colocar um caminhão dentro da área de manobra, porque tem uma coluna bem no meio. Essas falhas são responsabilidade do projetista, tá? E no caso da própria obra mesmo, aí eu contratei uma construtora para fazer um fórum eleitoral. E isso é fato, tá? Fórum eleitoral aqui em Curitiba tem danos bem visíveis, de falha de obra mesmo, de rachadura, de que quando chove molha dentro das salas dos cartórios, e isso aconteceu mesmo. Tem uma falha na obra, a empresa, ela continua obrigada durante 5 anos, e isso aqui não está só na lei de licitações, vem lá das regulamentações do CONFEA também. Ele vai ser responsável pela solidez, pela segurança e pela funcionalidade dessa obra durante esses 5 anos, tá? E se for verificado vício ou defeito em correção, essa empresa tem que reparar do próprio bolso, não vai transferir isso para a administração pública. Já vi casos de órgão que acabou contratando a mesma empresa para corrigir os defeitos da obra dela, pagando. Gente, não faz o menor sentido, né? Mas, enfim, é o que está na legislação, é o que a gente aplica na prática e é o que vai estar na prova de vocês. Aqui é a parte em que começa os slides não editados, tá bom? Mas eu prometo que no final eu vou editar bonitinho e coloco lá no grupo e mando por e-mail. Aqui a gente já entra na IN 5, e como eu falei ontem, a IN, ela vai trazer um detalhamento do que a lei de licitações trouxe. Por quê? A lei é uma norma mais abstrata, mais genérica. Aí eu trago um ato infralegal para detalhar, esmiuçar essa lei para que ela possa ser aplicada de forma mais concreta. Então, olha só, a instrução normativa, até expliquei ontem, ela vem do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, essa instrução normativa aqui, então ela vem do governo federal, do Poder Executivo, e aí há até pessoas que dizem, poxa, mas o TSE colocou a IN no edital, não tem nada a ver, a IN não vincula o judiciário e etc. A IN não vincula o judiciário. Só que ela traz um compilado
de boas práticas, um compilado de princípios administrativos. Dentro dela tem basicamente como se fosse a incorporação de muitas recomendações do Tribunal de Contas, de decisões reiteradas, né, do Tribunal de Contas e tal. Então, a gente vai adotar a IN como boas práticas, ok, mas na prática, a gente acaba seguindo mesmo. Inclusive, o CNJ tem resoluções em que ele praticamente fez um copiar-colar da IN para poder ser aplicável ao judiciário. Então, vamos lá. A gente vai ter uma sequência de conceitos na IN que, um pouco semelhante do que a gente viu ontem na Lei 14.133, muitos deles vão necessitar de um pouco de decoreba e alguns a gente vai ter que entender para poder aplicar na hora da prova, não se confundir. Primeiro, essa IN, ela trata de contratação de serviços. Ela é o resultado da junção da IN2 com a IN4. A IN2 era serviços de terceirização, serviços terceirizados, contínuos, com dedicação de mão de obra, e a IN4 ela dizia respeito a contratações na área de TI. Então, o que o MPOG fez? Juntou as duas e agora a gente tem uma IN que serve para terceirizações, de um modo geral, inclusive terceirizações na área de TI. Tá? Então, o artigo 3º, ele já apareceu textualmente em prova, do jeito que está aí. O que acontece? O objeto da licitação vai ser definido como prestação de serviço. E ali ele fala, vedada a caracterização exclusiva como fornecimento de mão de obra. Isso aqui na prova apareceu assim, sendo possível a caracterização exclusiva do objeto como fornecimento de mão de obra. Gente, é proibido. Eu não posso simplesmente contratar a mão de obra. É o que a jurisprudência chama de locação de mão de obra. Isso não é permitido. Então, a administração pública, se ela só contratar mão de obra, ela está burlando o concurso público, né? Então, eu não posso simplesmente contratar mão de obra, eu tenho que contratar um serviço. O que é um serviço? É uma atividade. Ele traz um resultado no final, tá? Então, cuidado com esse vedada, porque eu já vi no Sebrasp ele colocar sendo possível, e no caso é sendo vedada. Então, o artigo 4º ele fala que a prestação de serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados e a administração. Por quê? Para a Justiça do Trabalho, existe a situação da terceirização enganosa, é uma terceirização mentirosa. Eu tenho uma empresa intermediária que, na verdade, ela alocou um monte de empregados para trabalhar numa outra empresa, e, na verdade, ali a gente via que havia um link, né, um liame diretivo entre o tomador e os empregados diretos. Aquela terceirização era um disfarce para mascarar uma relação de trabalho. E aí, o que acontecia? Esses empregados que estavam alocados nessa terceirização, eles ganhavam, exemplo, um salário, enquanto que os empregados da própria empresa tomadora ganhavam 3, 4, 5 salários. E assim, eu usava uma terceirização para mascarar uma relação de emprego e não pagar as verbas trabalhistas conforme devido. Então, o que a Justiça do Trabalho faz? Ela declara nula essa terceirização e ela declara o vínculo empregatício direto com o tomador. Isso acontece no direito trabalhista normal. Porém, não vai acontecer com a administração pública. Porque mesmo que eu tenha um vício na terceirização, ela pode até ser declarada nula, posso ter a rescisão desse contrato, mas eu não vou ter vínculo empregatício entre os empregados da contratada e a administração. Não posso ter vínculo sem concurso público. Ainda que eu possa, em determinados casos, vir a indenizar os empregados pelos dias trabalhados e etc., eu não vou ter o vínculo. Esse vínculo não vai existir. E aqui a gente não vai abrir exceção. Não vai ter vínculo sem concurso público, tá? Por isso que o artigo fala que não pode haver relação de subordinação direta, pessoalidade. Ontem eu mencionei, o fiscal do contrato, ele vai se reportar ao preposto da contratada. Ele não vai dar ordens direto aos empregados da empresa, salvo algumas situações específicas que a gente vai falar, mas a regra é essa. O fiscal, ele se reporta
ao preposto, ele não se reporta aos empregados. Ele não trata com empregados sobre jornada de trabalho, ele não fala com empregados sobre a execução, a metodologia, não, ele fala com o preposto da empresa. Olha, o empregado está vindo sem uniforme, o empregado está chegando atrasado, e o preposto da empresa é que providencia para regularizar essa situação. Só um parêntese aqui. Tem uma questão do SEBRASP que eu vi, em que ele fala tudo bonitinho, que o fiscal se reporta ao preposto e não diretamente ao empregado, e o preposto deverá levar essas informações que o fiscal prestou para a administração da empresa contratada, para que o diretor da empresa tome as providências. Não existe isso. Essa parte aí foi tudo inventado da questão, porque quem tem que tomar as providências ali na hora é o preposto. O preposto da empresa é justamente alguém que a empresa determina, designa, escolhe, que tem o poder de responder, de falar em nome da empresa. Ele responde, tá? Então, preposto lá na hora vai ser acionado. Esse artigo 6º eu não vi ainda cair em prova, mas eu coloquei porque, né, enfim, está lá a cobrança genérica sobre a IN, e é um artigo bastante interessante, porque ele é contrassenso, você não olha e deduz. A administração, ela não vai se vincular a disposições de convenção coletiva, acordo coletivo de trabalho, de matéria não trabalhista. Ou, por exemplo, eu tenho lá uma convenção coletiva de uma empresa bacana, o setor lá, ele é bem estruturado, e aí nessa convenção ficou definido que a empresa ia pagar PLR para os empregados, ou seja, os empregados no final do ano vão receber participação nos lucros, né? Isso não vai se repassar para a administração, isso não é um custo que a administração vai assumir. Não pode constar na planilha de custos da empresa o PLR dos empregados, porque isso aí é liberalidade da empresa, foi definido lá numa convenção, mas não é uma norma trabalhista, não está em legislação trabalhista que seja uma obrigação. Então, o que não for obrigatório, segundo as normas trabalhistas e previdenciárias, eu não posso repassar para a administração. Então, veja, a administração não vai se vincular aos acordos e convenções que digam respeito à participação nos lucros, matérias não trabalhistas que estão lá no meio, e também valores que não são obrigatórios por lei, e preços de insumos, gente, relacionados ao exercício da atividade. Então, assim, a atividade empresarial consiste em, por exemplo, ter um escritório, uma locação de um escritório. Eu não vou pagar pela locação do escritório porque a empresa já existe com esse escritório. Com contrato ou sem contrato, isso faz parte da atividade da empresa. Não vou pagar. É igual aquela ideia dos pais que matriculam o filho na escola e tem que comprar papel para funcionar o administrativo da escola. Não pode, porque isso não tem a ver diretamente ali com a prestação de educação à criança. Então, é mais ou menos um paralelo, tá? Eu não posso também, olha o parágrafo único. Gente, eu não grifei, esse slide, por acaso, passou batido, mas era para eu ter grifado. Parágrafo único, ele fala assim, a administração não pode se vincular a disposições, né, de acordo e convenção coletiva, que só obriga a administração pública. Ah, não, se é um contrato de terceirização entre empresas privadas, não vai ter essa parcela aqui, mas se for um órgão público, se a gente fizer uma terceirização para um órgão público, aí essa parcela vai ser cobrada, não pode. Eu não posso colocar algo que só vai ser cobrado da administração pública. Eu tenho quase certeza que tá aqui, gente, eu tinha negritado algumas. Olha só, lembra, isso aqui é mais uma vez a IN mencionando, é vedado à administração ou aos servidores praticar ato de ingerência. Lembra? Ontem até mencionei, é proibido a ingerência na atividade empresarial. Então, exemplo, o servidor tem ali, deixa eu ver nas convenções, nem sempre, Tabata, depende muito do setor. Tem setor que coloca, exemplo, PLR, tem setor que não vai trazer, a maioria não vai trazer, a maioria vai colocar só o mínimo da obrigação possível, tá? Mas aí a gente tem que olhar cada caso a caso.
Na prática, na gestão, a gente vai olhar caso a caso. Para a prova, é decorar o que está ali, para fazer, para marcar certo e errado, porque a prova do estilo certo e errado, ela vai exigir do candidato que tenha em mente o texto literal, porque a prova de certo e errado é diferente de uma múltipla escolha, porque na múltipla escolha, às vezes, as alternativas vão te induzindo. Você tem uma ou outra ali que acaba te empurrando mais ou menos por um senso lógico, qual que é a resposta certa. Só que, num certo e errado, não tem. É uma afirmativa e você tem que saber se todas as palavras que estão ali bate com o que está na lei. Então, nesse caso é decorar mesmo, não vai ter jeito. Mas na prática de gestão e fiscalização, não é comum a gente receber cláusulas que não devam ser aplicadas pela administração. A maioria, sim. A maioria a gente vai ter que inserir no contrato mesmo. Veja só, a situação da ingerência, tem muitos casos que a gente incorre em ingerência até sem perceber. Exemplo, servidor está lá, né, trabalhando, bonitinho, tem um terceirizado ali. Gente, terceirizados são muito gente boa. Você trabalha ali com os caras há 2, 3, 4, 5 anos, você sabe do nome deles, da vida deles, você sabe que tem filho, quem casou, quem que adoeceu, você acaba conhecendo as pessoas. Então, chega um ponto em que você esquece que existe um limite que a administração pública não pode romper. Então, daqui a pouco você vai ver o terceirizado, que é super gente boa, e está se oferecendo, eu estou indo ali na lotérica, você não quer que eu pague a tua conta também? Né? Aí, detalhe, ele não pode sair em horário de serviço, mas ele está indo na lotérica, mas ele é tão gente boa e você acaba deixando. Aí ele, para poder também, né, dar aquela amenizada, não quer que eu pague a tua conta também? Aí você dá o teu boleto, dá o dinheiro e o cara vai na lotérica pagar. Não pode. Tá? Então, assim, você não pode ter essa relação de pessoalidade e afinidade tão próxima com o terceirizado. Então, olha só, exemplos, há exemplo de, veja que é um rol aberto, não é um rol fechado. Possibilitar ou dar causa de atos de subordinação, vinculação hierárquica, prestação de contas, aplicação de sanção. Exemplo, eu estou ali e eu tenho um terceirizado da limpeza. Está na minha sala ali, eu estou na minha sala e tal, eu digo, Dona Maria, vem cá, a senhora, por favor, limpe aqui minha mesa. Olha, esse produto bem que a senhora está usando me dá alergia, não usa esse produto não, pega esse outro ali. Então, você está determinando um regime de atividade para a Dona Maria, que, na verdade, tem que vir do preposto. Você tem que chamar o fiscal, dizer, ô fiscal, a Dona Maria não está limpando minha mesa direitinho, ela não limpa todo dia. Ou então ela está usando um produto que está me causando alergia, então converse lá com o preposto, tem que ser sempre através do preposto. O que acontece muito na prática, que a gente vê, é servidor dando ordem direto para terceirizado. Então, vejam só, atos de subordinação é isso, é você dar ordens, é você determinar. Vinculação hierárquica, por exemplo, eu tenho vários motoristas no órgão, mas tem aquele motorista que só sai se for comigo. Esse é o meu motorista. Se eu for fazer uma atividade externa, vai ser com ele. Ele não pode sair com outra pessoa. Na cabeça dele, ele até acha que ele realmente só pode dirigir para você. E eu vejo isso na prática, tá? Prestação de contas, etc. Decorem essa listinha, porque se vier na prova, vai ser desse jeito. Exercer poder de mando sobre o empregado da contratada, você tem que se reportar somente aos prepostos, como eu disse, né? Veja o exceto no meio do inciso 2, exceto quando o objeto da contratação prevê a notificação direta. Por exemplo, eu tenho o pessoal do apoio administrativo, que é um nome bonito para falar dos carregadores de materiais. Então, como é que eu vou ter que chamar o preposto toda hora para dizer, diga aqui para o funcionário que ele tem que tirar essa caixa daqui e colocar ali. Diga para o funcionário que ele tem que pegar dessa estante e colocar naquele outro canto. Né? Não tem como. Então, algumas atividades, porque o próprio contrato previu, vão dizer que você pode dar algumas orientações acerca da execução do serviço, da rotina do serviço, tá? Por exemplo, o serviço de recepção, você está ali na entrada do órgão, e eu preciso, às vezes, orientar o pessoal da recepção de que vai chegar hoje uma comitiva que vem de CNJ, que eu tenho que explicar para ela como essas pessoas vão estar, como elas vão se dirigir. Exemplos, né? Exemplos. Então, veja o exceto. Toma cuidado com o exceto. A regra é, eu não posso ficar me reportando ao contratado, ao empregado da contratada, para dar ordens.
tá? Exceto essas que dizem respeito à rotina de exercício em atividades que foram previamente previstas. Direcionar a contratação de pessoas. Quem é que nunca ouviu falar disso, né? A empresa foi contratada, né, venceu a licitação, assinou o contrato com a administração, logo vem gente do órgão, né, o pessoal lá da cúpula, por exemplo, dizer para a contratada que ela deve contratar fulano, cicrano, beltrano, entrega até o currículo dessas pessoas para a empresa contratar como empregado e alocar na execução daquele contrato. Não pode. Promover ou aceitar desvio de função, o empregado da contratada que está, o serviço dele, por exemplo, é de apoio administrativo, daqui a pouco ele está ajudando lá com o pessoal do setor de transporte, ou daqui a pouco ele está fazendo ali, ajeitando talvez um material do pessoal da limpeza, não pode, ele pertence a um contrato, ele vai exercer atividades dentro daquele contrato, e as atividades que foram previstas para aquele contrato. Enfim, considerar trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens. Isso acontece? Eu vou escolher os empregados que vão para o interior, para levar esse equipamento para ser instalado lá no cartório eleitoral do interior. Por quê? Porque quem vai para o interior ganha diária, né? Então, eu vou sempre escolher aqueles mesmos porque eu gosto deles. Também não pode. Conceder aos trabalhadores direitos típicos de servidor público. Lembra que eu falei da colega fiscal que queria que a empresa pagasse o auxílio-refeição dos terceirizados, mesmo no dia que o órgão teve ponto facultativo? Então, é que na cabeça dela é o seguinte, nós recebemos, eles têm que receber. Não, o regime é diferente. Eles têm que receber conforme o contrato determina. E definir valor de remuneração dos trabalhadores. Acontece muito de aquela categoria ter um piso. Eles têm um piso salarial. É algo que ficou definido em convenção. Aí, o que acontece? Quando vem para a licitação, a administração quer colocar um valor a mais. Ah, não, esse valor é muito baixo. Eu não aceito que motorista receba R$ 1.500, eu quero R$ 2.500. Aí é complicado, porque você vai gerar um desequilíbrio de paradigma dentro da empresa. Eu vou ter a empresa tem 400 empregados, os que trabalham aqui para o meu órgão vão ganhar 2.500, o resto ganha 1.500. No final do contrato, eu vou ter gente indo para a justiça pedindo equiparação e prejudicando a empresa. A empresa vai fazer o quê? Vai acionar a administração, vai dizer, não foi a gente que fez. Então, não pode. Veja que tem um exceto no meio desse inciso, um salvo casos específicos em que eu preciso de profissionais com uma habilitação ou experiência superior à média do mercado. Isso acontece muito em áreas de TI. Eu quero um trabalhador de TI que não tem só aquele conhecimentozinho de pacote Office. Eu quero que ele venha com aquela certificação ITIL. Eu quero um cara que tenha uma experiência já de ter montado uma estrutura de sistemas que não é o que a gente encontra normalmente prestado pelas empresas. Ou então, ele tem uma habilidade de gerenciamento de programas, ele é especialista em fábrica de software. Então, assim, se eu quero algo que foge da regra de mercado, e eu consigo especificar isso, e eu consigo exigir certificações que comprovam isso, eu posso até colocar um valor diferente no contrato, tá? Mas vejam que tem um salvo ali, vocês nem precisam se preocupar com os motivos, basta apenas lembrar que a regra não pode definir remuneração de trabalhador. É o valor que é pago pela empresa. No máximo, eu posso cobrar que a empresa pague o que está na convenção, menos do que da convenção, não. Mas, assim, é a regra, tá? Fora isso, só se realmente for algo que passa da média de mercado em termos de habilitação, qualificação, experiência. Aqui, esse parágrafo 1º do 7º, ele estava numa questão da Sebrasp, em que a administração pode contratar, mediante terceirização, as atividades dos cargos extintos ou em extinção. E a resposta era certa. Qual que é talvez o que vem na mente da pessoa? Não, só dos cargos extintos, ué. Tem lá o decreto 200 fala que eu só posso terceirizar atividades de cargos extintos. Não, os que estão em vias de extinção também. Por quê? Porque eu já estou reduzindo
por exemplo, concurso público para aquele cara. Não vou mais fazer concurso. Ali não virá próximos concursos. Então, a partir daqui, eu já sei que não vai mais ser contratado servidor público, eu já posso começar, então, a terceirizar aquela área. Então, essa resposta era certa, e ele trouxe exatamente o texto que está aqui no parágrafo 1º. Tá? E aqui o 8º é aquilo que eu falei, do apoio administrativo. Especificamente ao apoio, que é aquele em que eu preciso de pessoas aqui, terceirizados, me ajudando na forma logística, pega a urna, caixa de urna, coloca ali e tal, vamos fazer a carga. E aí eu preciso estar apontando para essas pessoas o que elas vão fazer, né? Então, admite-se, em relação à pessoa encarregada, a notificação direta. Tá? As vedações, elas apareceram em prova justamente esse inciso 3º. O inciso 3º que fala que não pode ser objeto de execução indireta funções relacionadas, e veio exatamente esse texto nessa mesma ordem, sem nem alterar. Poder de polícia, regulação, outorga de serviço público e aplicação de sanção. Gente, não confundam com a sanção lá do poder de polícia que a gente estuda em direito administrativo, tá? Em que a administração transfere para a pessoa jurídica de direito privado que exerce em caráter de atividade pública a aplicação de sanção, como, por exemplo, quando se cria uma empresa pública para aplicar multas de trânsito. Aqui é diferente, eu estou falando de contrato administrativo terceirização dentro do órgão. Eu não posso terceirizar, não posso contratar uma empresa para essas funções aqui. Outra coisa, tomada de decisão, atividades estratégicas, gente, não posso terceirizar algo que está dentro da missão institucional, decidir, tomar as diretrizes, né, da administração. O inciso 4, ele fala das atividades inerentes às categorias funcionais. Então, veja, eu não posso terceirizar aquilo que é atividade de servidor. E já aconteceu de eu receber, quando eu estava na equipe de planejamento, um pedido muito bem feito, muito elaborado, muito bonito do pessoal da TI, que queriam contratar um operador nível 3. Aí eu fui ver o que era o operador nível 3, era o cara top das galáxias, o salário dele pago, inclusive, era R$ 15.000. E era um cara que ia praticamente fazer a programação, definição dos serviços, dos sistemas. Eu disse, peraí, nós temos servidores de TI que têm essa mesma função. A gente não pode contratar. Porque está dentro das definições do cargo, das atribuições do cargo. Vocês têm lá no edital, inclusive, desse concurso, as atribuições do cargo de técnico, de analista e de cada um deles. E aí não dá, eu não posso terceirizar algo que está dentro do plano de cargos. E aí a gente não pôde. Aí ficou pendente para quando viesse o concurso, e agora que veio o concurso, eles incluíram o pedido de 3 servidores específicos para a área de TI, para suprir essa demanda, porque não pode fazer por terceirização. Aí o parágrafo único diz o seguinte, que se for atividades auxiliares, instrumentais, acessórias, a esses servidores. Por exemplo, eu tenho, sim, servidores de TI. Eu não estou contratando para fazer a mesma atividade do servidor, mas para auxiliá-lo na atividade dele. Aí, tudo bem. Eu só não posso ter um cara que está fazendo o mesmo trabalho de um servidor. Eu tenho um servidor ganhando R$ 15.000 e o terceirizado ganhando R$ 2.000, fazendo a mesma tarefa, com o mesmo nível de complexidade técnica e de responsabilidades. Não posso. Tá? Esse trecho das cooperativas, eu achei interessante trazer, porque ele é algo que eu já vi ser cobrado, mas paralelo. Não era bem cooperativa, eram instituições sem fim lucrativo, mas eu achei bastante interessante, porque como o Sebrasp cobrou pouco isso até aqui, agora ele vai ser demandado a cobrar um pouco mais, porque é uma matéria específica. Está lá na parte de conhecimentos específicos. Achei que poderia ter bem uma carinha de prova, então eu sublinhei algumas partes que eu achei mais interessantes. Por exemplo, eu posso contratar com cooperativa, só que eu não posso exigir uma relação de subordinação entre a cooperativa e os cooperados, por um motivo muito simples, não existe.
subordinação entre cooperativa e cooperados. Não existe. Dentro de uma cooperativa, todos têm os mesmos direitos e deveres. Essa é a característica de uma cooperativa. Também não pode haver entre a administração e os cooperados por tudo que a gente viu lá atrás, né? Se eu não posso ter ingerência, subordinação e etc. com os empregados da contratada, eu também não posso ter com os cooperados da cooperativa. E na execução dos serviços feitos, prestados por meio de cooperativa, eu tenho que permitir o rodízio. Eu permitir não, eu tenho que fiscalizar para ver se a cooperativa está fazendo um rodízio que permita que todos os cooperados possam executar as atividades. Uma forma assim, bem aleatória mesmo, para que todo mundo possa, em algum momento, participar da execução daquele objeto. O modelo de gestão dessa cooperativa, ele tem que ser aprovado ainda na fase da licitação, porque ele vai ser uma condição de aceitabilidade da proposta. Por que eu grifei a aceitabilidade? Porque se aparecer na prova, pode ser que eles coloquem como condição de habilitação. Não é habilitação, mas é de aceitabilidade da proposta. Ou seja, se a proposta, vindo de uma cooperativa, não trouxer um modelo de gestão operacional que seja compatível com esse sistema de rodízio, etc. e tal, eu não vou aceitar a proposta. Ela vai ter que substituir a proposta ou ela vai sair do certame. Tá? O serviço tem que ser obrigatoriamente executado pelos cooperados. Não pode, em caso de cooperativa ou de contratação de instituição sem fim lucrativo, não pode haver subcontratação nem intermédio. Não pode ter intermediação por nenhuma outra empresa, entidade. Eu vou intermediar pelo sindicato? Não, não pode. Por isso que eu deixei em negrito. Agora sim, essa parte do parágrafo único já caiu. Por isso que eu coloquei ele todo em negrito. Já caiu. Quando eu tiver uma contratação de uma instituição sem fim lucrativo, né? Por exemplo, uma instituição que é voltada para profissionalização de jovens adolescentes e tal, ela não tem finalidade lucrativa, e eu vou contratar justamente por causa dessa missão institucional dela, eu quero fomentar, de alguma maneira, essa área, e a gente sabe que contrato administrativo também serve para fomentar setores. Então, quando for acontecer esse tipo de contratação, tem que obrigatoriamente ser prestado pelos profissionais pertencentes a esses quadros. Aí vale o mesmo que vale para a cooperativa, não pode intermediação, não pode subcontratação. E o que caiu na prova foi o parágrafo único, veja que lógica que tem. Mas se a pessoa não sabe, pode ser que erre, porque ela vai pensar assim, poxa, mas vai impedir, né, de participar. Então, se a instituição é sem fim lucrativo, ela tem alguns benefícios fiscais. Por exemplo, existem algumas que têm um certificado de beneficência. Essas que têm certificado de beneficência, elas vão deixar de pagar vários impostos. Óbvio que ela vai ter um custo operacional menor. Se ela vai ter um custo operacional menor, seria injusto ela concorrer com empresas. Entendam empresa do nome mesmo, sociedade empresária, aquela que exerce atividade organizada com intuito de lucro, tá? São empresas. Aqui não, eu tenho uma instituição que tem um custo operacional mais baixo, justamente por ela ter alguns benefícios. Ela não pode participar de licitação concorrendo com empresas. Então, se eu for contratar, provavelmente vai ser por uma contratação direta, ou pode ser por inexigibilidade, ou eu posso até fazer uma licitação específica, em que só possam concorrer essas instituições desse tipo, que tenham um certificado de beneficência, tá? Mas não interessa o motivo, o examinador colocou isso na prova. Desse jeitinho aqui. Não será permitida, em observância ao princípio da isonomia, a participação de instituições sem fim lucrativo em processo licitatório destinado à contratação de empresa. Entenda a empresa como empresa, sociedade ou consórcio de empresa, tá bom? Fica a ressalva, por isso eu trouxe a cooperativa, porque ela tem uma similaridade muito grande com isso aqui, e o Sebrasp já cobrou. Aqui a gente entra na ideia do que seriam serviços comuns. Lembra que lá na Lei 14.133, a gente passou por aquele mundaréu de conceitos, que está lá no artigo 6º, e um desses conceitos era o conceito de serviço comum. Tá? Comum é tudo aquilo que eu posso definir de forma padronizada, de forma objetiva,
por meio de especificações do usuário de mercado. Essa expressão, especificações do usuário de mercado, é a palavra não, né? É a expressão-chave. Quando você vê parâmetros objetivamente definidos, especificações do usuário de mercado, a gente está diante de um serviço comum. Qual que é o link que a gente tem que fazer aqui? Pregão. Serviço comum, eu contrato por meio de pregão. Serviços especiais, eu vou contratar por meio de concorrência ou por meio de diálogo competitivo. E aí o parágrafo único diz que não depende da complexidade, eu posso ter um serviço comum bastante complexo. Complexo por quê? Porque ele tem uma estratificação, uma logística mais detalhada, uma ramificação, um emprego de materiais e tal. Mas ele não é especial, porque eu consigo ter um serviço complexo que eu posso especificá-lo de uma forma que o mercado conhece. Né? Para que é um serviço mais complexo do que o de vigilância armada, gente? Tem um catatal de legislação a cumprir relativa a porte de arma, colete balístico, rotina, jornada de trabalho, 12 por 36, etc. É altamente complexo, mas é comum. Eu contrato ele pelo pregão, tá? E os serviços que são tidos como contínuos, é a natureza do serviço que é contínuo. Não é um serviço que eu sempre contrato. É necessário a manutenção desse serviço é necessária para a continuidade da atividade do órgão? Se for, ele é contínuo. Ah, não, eu contrato sempre porque é conveniente, é legal, ajuda, a gente está sempre aí, né, precisando de vez em quando, mas se eu não contratar, o órgão não vai parar de funcionar por isso. Aí não é contínuo, porque a continuidade é a natureza. Então, serviços de natureza contínua, eles são serviços essenciais. Eu preciso de limpeza. Não posso trabalhar com órgão sem uma manutenção de limpeza. Eu preciso, em algumas situações, de vigilância. Se eu tenho equipamentos, bens públicos que estão lá, tem um trânsito muito grande de pessoas, eu preciso dar segurança para isso. Então, vai ter. Outra característica da continuidade é que esses serviços, eles atravessam exercícios financeiros. Exemplo, na época da pandemia, a gente teve alguns serviços, gente, minha gata está miando aqui. Na época da pandemia, a gente teve alguns casos de pessoas que eram contratadas para ficar verificando temperatura na entrada das instituições, né? Tinha alguém que estava lá só verificando temperatura, alguém que estava ali só para fornecer uma máscara para alguém que esqueceu de levar a máscara. Mas isso é um serviço contínuo? Não é, porque só foi necessário por conta daquela situação de contingência. Tirou aquela situação, que foi uma situação atípica, eu não preciso mais desse serviço. Ele não está ligado à atividade do órgão, tá? Ainda que possa ter perdurado por algum tempo. Não é o tempo que dura o serviço que vai dizer se ele é contínuo ou não, é a natureza mesmo da própria atividade. Então, se para o cumprimento da missão institucional, das atividades finais do órgão, eu preciso desse serviço, ele é contínuo. Qual que vai ser a diferença disso? Por que é tão importante saber se um serviço é contínuo ou se é um serviço por escopo? Serviço por escopo é aquele que está mais ligado a uma tarefa, né? É que o serviço contínuo, ele pode ser prorrogado ano a ano. Ele tem a vigência dele extrapola um exercício financeiro. Então, pela lei 8666, eu podia prorrogá-lo por até 60 meses. E em casos excepcionais, eu podia chegar a 72 meses. Agora, pela 14.133, vai ter casos em que eu posso contratar diretamente por 5 anos e até fazer uma única prorrogação por mais 5 anos, e esse serviço vai chegar a 10 anos. Né? Então, saber da natureza vai me permitir saber se eu posso fazer sucessivas prorrogações ou não. Porque se for um serviço por escopo, veja que o artigo 16 fala que é um serviço específico em um período determinado e que pode até haver uma prorrogação, se for necessário para completar aquela tarefa. E ainda assim, tem que justificar. Por que atrasou? Por que não terminou? Quanto tempo falta? Precisa realmente de quanto? Eu vou prorrogar só pelo tempo que falta para terminar. Ah, era um serviço para manutenção do telhado. E aí? Quanto tempo precisa para fazer isso? 6 meses. Tá. Deu 6 meses, não acabou ainda. Pá, mas com mais 2 meses a gente termina, foi porque choveu, faltou material no mercado, a gente teve aí um problema. Que não foi nosso. Problema que aconteceu.
Então, serviço por escopo, a diferença básica dele vai estar na questão da continuidade, das prorrogações e tal. Gente, vocês estão muito calados. Eu preciso que vocês me digam se está indo tudo bem, se precisa ajustar alguma coisa em algum ponto. A princípio, eu quero terminar essa parte aqui mais geral da Iene, tá? Porque aí, amanhã, obrigada, Tatiana, amanhã eu quero dedicar apenas à questão dos anexos, e ele vai tratar também das espécies de fiscalização, fiscalização técnica, fiscalização administrativa, fiscalização setorial. Essas classificações caem para caramba em prova, cai para caramba. Então, hoje eu quero ver se a gente vence essa parte aqui para amanhã ficar só com isso, tá? Dos serviços de dedicação exclusiva de mão de obra, a gente já falou bastante deles, né? Lembrando aqui, ó, empregados que ficam à disposição das dependências da contratante. Gente, pelo amor de Deus, cuidado, porque ele pode trocar ali por contratada e na pressa de responder. Eu tenho esse péssimo hábito ainda. Eu começo a ler, pá, já sei, Marco. Já errei muita questão assim, tá? Tem que ficar nas dependências da contratante. Quem é o contratante? A administração pública. Então, é o pessoal que está lá, no órgão, aguardando para executar tarefas e tal. Não pode haver compartilhamento de recursos humanos e materiais. Lembra que eu falei? Dona Maria, que está prestando serviço aqui de limpeza, a contratada tem 300 empregados. Aqui no meu órgão tem 30 dela. Um deles é a Dona Maria. Dona Maria não pode estar amanhã prestando serviço lá no DENIT. Depois de amanhã, lá na Secretaria de Fazenda. Não pode. Dona Maria presta serviços aqui para o TRE. Não pode haver compartilhamento de recursos humanos e nem de materiais. Então, se a empresa, por exemplo, ela aloca na execução desse contrato determinados equipamentos, ela não pode amanhã não ter esse equipamento à disposição. Ah, cadê o equipamento? Ah, é porque eu precisei cobrir, o outro equipamento queimou lá no outro órgão, eu tive que mandar para lá. Gente, não pode, tá? Então, e a contratada tem que possibilitar a fiscalização pela contratante. Isso aqui é regra, tem que ter fiscalização. Se a contratada começar a embaraçar essa fiscalização, ela vai ser autuada, vai pegar um procedimento sancionatório, tá bom? E uma ressalva do parágrafo único é que os serviços podem ser prestados fora da dependência. Olha, veja bem, eu contratei motoristas. O motorista vai estar viajando, ou ele vai estar circulando pela cidade, ele vai estar fora da dependência, mas está prestando serviços para o órgão. O que não pode é ele prestar serviços na dependência da própria contratada, porque aí eu desnaturei a dedicação exclusiva de mão de obra. A gata está desesperada, porque ela quer passar e a porta está fechada. Gente, gato não pode ver uma porta fechada. O que acontece? Muitas vezes a administração, ela quer dar uma forçadinha de barra para não caracterizar a dedicação exclusiva de mão de obra, e ela quer dar um jeito de aquele serviço ser prestado lá na sede da própria empresa contratada. Exemplo, eu quero contratar um serviço de TI, fábrica de software. Eu preciso que todo dia os carinhas lá da empresa pensem para mim como vamos fazer esses softwares aqui, desenvolver aplicativos e tal. Mas eles vão ficar lá na sede da empresa, não precisa ficar aqui com a gente não, porque assim não é um serviço terceirizado com dedicação exclusiva de mão de obra. Não vai mudar a natureza. O fato deles estarem lá está sendo uma burla, porque eles precisavam estar aqui. Tá? Mas, enfim, para vocês, interessa saber que pode ser que esses empregados estejam fora da dependência do órgão, eles só não podem estar lá na dependência da contratada, porque aí desnatura a característica de dedicação exclusiva de mão de obra. O gerenciamento de risco, ele é algo que é bem trabalhado na IN5. Eu vou tentar não entrar em muitos detalhes de gerenciamento de risco, porque eu acho que ele não vai vir de uma forma muito forte na prova de vocês, mas o que está na IN a gente tem que passar, tá bom? Todas as fases da contratação, elas vão ter que contemplar a gestão dos riscos inerentes a essa contratação, inerentes ao próprio objeto. No caso da terceirização, qual que é o maior risco que a gente tem? Riscos de inadimplência de verbas trabalhistas e previdenciárias e o risco acidentário. São os dois riscos mais gritantes que a gente vai ter na contratação de terceirização, tá? Olha só.
Para mitigar esses riscos, lembra que a gente falou lá atrás da adoção da conta vinculada e pagamento pelo fato gerador. A conta vinculada, a gente usa largamente todo contrato que tem prestação de serviço, com dedicação exclusiva de mão de obra, terceirização, né? A gente usa conta vinculada. O pagamento pelo fato gerador, aquilo que eu falei para vocês, a gente não usa na prática porque dá muito trabalho, é muito trabalhoso. Mas é bom vocês saberem que são as duas formas, e está na IN e está na Lei 14.133, as duas. Então, se vier na prova, as duas que estão na IN são essas. Veja que eu até apaguei um ali, porque esse outro não interessava. E lembrando que lá na Lei 14.133 são 5 formas de mitigação, né? Pagamento direto para os empregados, no caso de inadimplência, conta vinculada, pagamento pelo fato gerador e algumas outras situações. Qualquer uma das duas pode ser cobrada na prova de vocês, tá? Essa gestão de riscos, ela vai ser tão mais detalhada quanto for o risco do objeto. Então, por exemplo, eu tenho uma prestação de serviços de recepção. O risco numa atividade de recepção de um órgão como um TRE é muito baixo, muito baixo. Então, não preciso entrar em muitos detalhes na análise de risco desse contrato, desse objeto. Mas o risco para a atividade de vigilância armada, ele já é bem mais alto. O risco para o pessoal que vai trabalhar com eletricidade é bem mais alto. Então, nesses casos, eu vou ter um nível de detalhamento maior. Então, o nível de detalhamento das informações que vão vir, instruindo cada fase dessa, vai depender do tipo de objeto, tá? Veja bem, a gente vai passar por fases, veja, 1, 2, 3. Planejamento da contratação, fase interna. Seleção de fornecedor, fase externa, a partir da publicação do edital. Gestão do contrato é a fase executiva. Então, nas 3 fases, interna, externa e executiva, a gente vai ter a análise de risco. E ele menciona isso bem no artigo 20, que mesmo no caso de dispensa, eu não tenho licitação, mas eu tenho uma dispensa, tenho uma exigibilidade, eu vou ter que fazer essas etapas. Gente, essa daqui é a pessoa que está gritando, desculpa aí, tá? Eu vou colocar ela aqui, mas enfim. Olha só, existe algumas etapas que a gente tem que cumprir no planejamento de contratações. Isso vai estar nos anexos da IN, inclusive, detalhado. Os estudos preliminares, lembra, ontem eu falei que são aqueles levantamentos que a gente faz antes de publicar um edital. Eu vou fazer levantamentos para poder chegar à viabilidade dessa contratação. Ah, eu tenho 4, viu, Tatiana? E essa aqui está resfriada, tá espirrando. Eu tenho que passar, e mais um cachorro, um golden. Eu tenho que passar por umas etapas lá na fase interna que vão me levar à análise de viabilidade. Eu vou primeiro definir qual é a necessidade administrativa que eu preciso suprir, quais são as possibilidades que o mercado me oferece para atender a essa necessidade. Dentro dessas possibilidades, eu vou analisar custos, vou analisar riscos, vou analisar todas as hipóteses para me fazer, então, escolher aquela hipótese, aquela solução mais viável. Isso é estudos preliminares. Desses estudos preliminares, eu vou sair para um termo de referência, que é a descrição, a definição dessa solução. Aí eu vou para um edital, publico o edital, vou fazer a seleção do fornecedor, contrato. Aí eu vou para mais uma etapa de gestão de risco. Eu fiz uma análise de risco lá atrás, agora eu vou fazer uma análise de risco dessa execução. Tá? Então, a gestão de riscos, ela começa lá atrás. O parágrafo 2º caiu numa questão, porque, assim, salvo o gerenciamento de riscos relacionado à fase de gestão contratual, as etapas 1 e 2 ficam dispensadas quando se tratar de contratação de baixo valor ou contratação por dispensa. Aqui está os artigos da 8666, mas eles são praticamente muito similares, exceto pelos valores, né, que a Lei 14.133 subiu bastante os valores, mas são bem similares na Lei 14.133. O que a questão fez? Ela só inverteu. Ela disse o seguinte, que as etapas de estudos preliminares,
e gestão de risco são dispensadas, exceto a gestão de risco relacionada à fase de gestão do contrato. Então, ela só inverteu a ordem na questão. Deixou até um pouco confuso o texto, porque ela quer dizer o seguinte: quando eu tiver uma dispensa de licitação, eu vou dispensar também os estudos preliminares e vou dispensar a gestão de risco, o gerenciamento de risco, exceto na fase de gestão do contrato. Por isso que eu grifei essa parte, porque foi essa inversão do texto deixou um pouco até difícil de entender a questão. Mas a questão estava certa, que eu dispensaria a etapa de estudos preliminares, gestão de risco e tal, dispensaria até o termo de referência, porque eu posso fazer um ETP apenas, no caso de dispensa pelo valor. Mas eu não dispensaria a gestão de risco da execução. Era isso que a questão queria dizer. Gente, a Branquinha está aqui criando confusão. Então, esse aqui é mais uma que também caiu na questão, porque essa questão ela era de múltipla escolha, era do Sebrasp, mas era de múltipla escolha. Então, cada uma das 5 alternativas tinham a ver com isso aqui. Por isso que eu estou falando que caiu na questão. Serviços prestados de forma contínua, lembra que eu falei que os serviços de natureza contínua são aqueles que vão me permitir sucessivas prorrogações, né? Elas têm um limite, mas dentro desse limite eu posso prorrogar todo ano. Nesse caso, quando eu tenho um serviço que ele é contínuo, eu posso dispensar. O que é a etapa 1, 2 e 3? Lembra do que eu falei? A etapa 1, 2 e 3 é estudos preliminares, gerenciamento de risco e termo de referência, elaboração de termo de referência. Porém, eu vou manter o gerenciamento de risco da gestão do contrato. Veja que é basicamente o mesmo que está dito aqui no parágrafo 2º. Tá? Eu vou manter a gestão de risco da fase de execução do contrato. E, tendo caso de serviço contínuo, o que o legislador aqui entendeu? Não é nem o legislador, foi o Ministério do Planejamento, mas enfim. O que ele entendeu? Já foi feita essa análise lá no processo originário, para a contratação originária. Se é um serviço contínuo, ele não muda. É um serviço de limpeza, a natureza dele é essa. É um serviço de vigilância, a natureza dele permanece. Então, se já foi feito esse estudo lá atrás, eu não preciso ficar fazendo ele a cada renovação. Porém, o gerenciamento de risco da fase de gestão do contrato, eu preciso analisar ele quando da renovação. Por quê? Porque pode ser que na execução desse contrato ao longo do ano anterior, eu tenha verificado algumas ocorrências, intercorrências, que eu precise fazer alguns ajustes. Então, olha só, as contratações de serviço prestado de forma contínua, passíveis de prorrogações sucessivas, eu coloquei os 3 pontinhos aqui porque ele traz o artigo da 8666, só para não confundir vocês. Caso seja um objeto de renovação, eles dispensam toda aquela elaboração de ETP, etc., de novo, termo de referência, exceto a parte de gestão de risco do contrato. Isso vai ser mantido. Então, veja que a instituição normativa, ela deu muita ênfase à gestão de risco na gestão do contrato, então essa sempre vai ter. Tá? Aqui ele menciona no parágrafo 4º que os órgãos, eles podem simplificar as contratações, a elaboração de ETP, etc., quando forem adotados modelos padrão, modelos padronizados. Mas isso aqui é aplicável muito no âmbito aí do Poder Executivo, porque ele fala dos cadernos de logística do Ministério do Planejamento. Mas a gente também pode fazer, se a gente tiver modelos de contratação padronizados, por exemplo, pelo CNJ, que a gente tem na área de TI. A gente tem uma resolução 428, eu acho, do CNJ, ou é 428 ou é 468, estou na dúvida, que ela traz alguns modelos padrão para contratações de serviço na área de TI. Então, se já tem uma padronização, a gente pode utilizar modelos simplificados. Por quê? Porque lá nesse texto padrão já foi tratado da forma macro. Tá? Então, podem ser elaborados estudos preliminares e gerenciamento de riscos comuns para serviços de mesma natureza. Então, o que for semelhante, eu posso utilizar um modelo semelhante. É isso que quer dizer o parágrafo 5º, não é nada de espetacular. Então, olha só. Gente, eu cheguei até onde
eu tinha me proposto para fazer hoje, porque mais do que isso a gente vai passar das 10. Aqui, a gente fez a parte mais geral de conceitos da IN, assim como ontem a gente trabalhou os conceitos da Lei 14.133. A partir de amanhã, a gente já vai entrar mais diretamente na parte da gestão contratual, que está dentro lá da IN, e aí vocês vão ver alguns links que vão surgir com o que a gente viu hoje e o que a gente viu ontem, tá? Então, por hora, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, se tem mais... Não, é isso mesmo. Amanhã, eu vou fazer o seguinte, como eu havia mencionado para vocês, deixa eu só encerrar aqui a apresentação, como eu havia mencionado para vocês, eu vou mandar para vocês esses slides editados, tá? Gente, eu estou olhando para baixo porque a tela está lá embaixo, para mim. Eu vou mandar para vocês esses slides editados no grupo, vou mandar por e-mail para quem deixou o e-mail aqui no chat, para ficar mais fácil, porque a gente está aqui lendo artigo de lei, lendo, tentando explicar e tal, mas querendo ou não, é uma leitura um pouco maçante. Então, eu vou dar uma trabalhada nesses slides para mandar para vocês, e amanhã, nesse mesmo bate-canal, mesmo bate-horário, o mesmo link, que eu esqueci de avisar, que era o mesmo link, a gente vai entrar na gestão propriamente, que é o que vai ser o pesado mesmo para a disciplina de vocês em gestão. Tudo isso que a gente viu até aqui é perdido? Não, porque dentro do programa de vocês também tem licitações. Então, muito do que a gente viu aqui, ou vai cair lá em gestão de contratos, ou vai cair lá em licitações, tá? Então, por isso esse link necessário com essas duas disciplinas. E aí eu vou tentar já adiantar os slides de amanhã, para poder mandar também para vocês antes, para vocês darem uma lida, para quando vierem, já terem lido, já terem analisado, aí as dúvidas que tiver, vocês vão anotando, para a gente poder tratar aqui. E eu quero saber se disso que a gente viu aqui hoje, ficou algum ponto de dúvida, alguma coisa que não fechou, que não linkou, e pode usar, pode abrir o microfone, pode abrir a câmera, pode mandar aqui no chat, tanto faz, para a gente poder finalizar ainda hoje essa parte. Alguma coisa, alguma questão, alguma dúvida de vocês? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat, eu acho que não. Ô, Tatiana, obrigada, Deus abençoe vocês todos. Gente, eu quero vocês todos aprovados nesse concurso, eu quero todos vocês como colegas nossos da Justiça Eleitoral, e aí, quem sabe, os que vierem para o TRE do Maranhão, né, se eu ainda estiver por lá, vou acabar também conhecendo, e de fato mesmo, é um desejo muito grande meu que vocês tenham sucesso nessa empreitada, como eu falei no outro vídeo que eu coloquei lá no YouTube, o concurso público, ele não é um fim em si mesmo, mas ele pode ser, sim, a representação de uma mudança de vida, um divisor de águas. Eu tenho um colega que ele está trabalhando numa delegacia de polícia e ele diz que aquilo ali para ele já não dá mais, ele está muito cansado de conviver com situações que causam sofrimento, então é qualidade de vida, e a justiça eleitoral, ela traz isso, tá? Então, eu sei que vai exigir bastante de vocês, né, nesses próximos meses, mas vocês vão ver que vai valer muito a pena, tá bom? E no que eu puder ajudar, eu quero ajudar. Então, quem puder, manda sugestões lá no grupo, para pequenos vídeos. Ai, tava também, obrigada. Que aí eu vou fazendo e vou postando, à medida que eu for achando tempo ao longo do dia, eu vou postando alguma coisa lá no YouTube, tá? De pequenos vídeos sobre alguns temas específicos. Eu quero fazer um, por exemplo, sobre as classificações dos tipos de fiscalização, para ficar bem gravado mesmo. E alguns pontos que eu vi nas questões, eu quero também repisar mais. E é isso. Então, amanhã a gente se vê às 20 horas de novo. Hoje, eu até falei ontem que hoje eu ia entrar um pouquinho mais cedo, mas não deu, porque acabei pegando um processo que demorou mais para fazer hoje. Então, amanhã a gente vai continuar. Eu vou mandar para vocês lá no grupo e por e-mail o material, tá bom? Gente, Deus abençoe, já que não temos dúvidas. Até amanhã, bom descanso para vocês. Quem for de dormir cedo, tchau, boa noite. Quem for de madrugar, virar a noite, Deus abençoe também, tá bom? Um abraço grande a todo mundo e a gente vai continuar conversando. Tchau, tchau.
Parando.